Aoba, meus catequizandos, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Catequista Joe. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante que você, como católico, entenda. Esse conceito geral que eu vou passar aqui, né, dividido em 3 partes, e eu te garanto que você entendendo esse conceito vai te ajudar muito na sua caminhada como católico e também na sua ação evangelizadora, na sua ação para converter seus familiares, seus amigos. Então é um combo aqui, vai te ajudar a ser um católico melhor e a trazer mais pessoas para a barca de Pedro. Então vamos lá, depois da vinheta. Esse assunto, os 3 níveis de conhecimento da doutrina católica, é um assunto que eu falo, né, recorrentemente, principalmente aí para quem me segue no Insta, no TikTok. Vira e mexe eu tô falando sobre isso lá, mas eu achei que ia ser uma boa pegar aqui e fazer um vídeo mais longo, mais completo sobre esse assunto, para toda vez que alguém quiser se aprofundar um pouco mais nisso, além de um vídeo de 1 minuto, ter esse vídeo aqui um pouquinho mais completo, um pouquinho mais explicativo sobre esse assunto, beleza? Então, indo aqui diretamente pro tema, né, esses 3 níveis de conhecimento, quais são eles? É o querigma, a doutrina e a teologia. A gente divide eles dessa forma como se fosse uma escadinha, né, do conhecimento mais básico e necessário para alguém ser católico, para o conhecimento mais elevado e que nem todo mundo necessariamente precisa obter, que é a teologia. Vamos passar aqui por eles um por um, começando pelo querigma. O que é o querigma? Querigma é uma palavra grega que significa anúncio ou proclamação. E, dentro de um contexto católico, vai ser esse primeiro anúncio, essa coisa mais essencial da nossa fé. Aquilo que uma pessoa precisa para começar a ser católica, aquilo que a pessoa tem que receber quando criança, ou aquilo que uma pessoa mais velha recebe e faz com que ela se volte para o catolicismo e busque um batismo, busque entrar na Igreja Católica. E, em resumo, o querigma, o que ele vai ser? Vai ser a boa nova do Evangelho, a ideia de que Deus existe, nos ama, mandou seu Filho único, que é Jesus, que também é Deus, se encarnou no seio da Virgem Maria, viveu entre nós, se entregou na cruz por amor à humanidade e para a remissão de todos os nossos pecados. E aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Esse é o resumo do que é o querigma. É mostrar para uma pessoa, chegar nela e falar: cara, Deus te ama. Cara, Jesus se entregou por você. Se uma pessoa não tem esse entendimento do amor de Deus, se uma pessoa não entende que Deus amou a humanidade, se uma pessoa não entende que Cristo se entregou na cruz por amor, ela não vai se converter. Entende? É uma coisa que é essencial para a conversão, e é por isso que ele é a base de tudo, é por isso que ele está ali, é o primeiro que a gente tem, que a pessoa precisa antes de chegar nos outros. Por quê? Porque sem o querigma, a doutrina vira uma imposição vazia e a teologia uma reflexão que não leva a nada. Então a gente precisa do querigma para que todo o resto faça sentido, para que a nossa doutrina seja seguida por amor a Deus, para que nossa teologia seja pensada e feita por amor a Deus. É a base, é o que todo mundo precisa passar. E é por isso que eu falei que entender esses conhecimentos ia te ajudar a evangelizar outras pessoas, porque muitas vezes eu vejo muita gente fazendo isso, eu já fiz muito isso. A gente tem esse costume de começar pela doutrina, ou às vezes até começar pela teologia, ir ali em filosofia pesada para trazer a pessoa e tentar converter ela através de um bom argumento, né? Eu não estou falando que seja impossível, né? O Deus age de várias maneiras, mas a melhor forma de se converter, a forma ordinária de se converter alguém é através do querigma. E como que você converte alguém através do querigma? Primeiro de tudo, sendo exemplo. Depois, sendo amável com ela, sendo uma pessoa que é exemplo de Cristo. E depois apontando para esse amor de Cristo. Entende? Então, você não precisa chegar e colocar o dedo na cara da pessoa, apontar os erros dela, falar que ela vai para o inferno. Se essa pessoa não acredita
na Igreja Católica, se essa pessoa não acredita na mensagem evangélica, se essa pessoa não acredita no Cristo, você só vai estar fazendo uma ameaça, e uma ameaça vazia para ela. Você vai estar afastando essa pessoa de qualquer possibilidade que ela tenha de conversão. Então entendam uma coisa, primeiro de tudo, não é você que converte ninguém, é o Espírito Santo. Então, reze, ore por essa pessoa, peça a ação do Espírito Santo, peça a intercessão dos santos, para que o coração dessa pessoa, uma vez aberto, possa ser atingido, né, por esse amor. E aí você faz isso que eu falei, você tem que ser exemplo. Se você não for exemplo, se a pessoa não olhar para você e ver o Cristo, ela não vai se aproximar dele. Então, você tem que ser exemplo, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que estar ali seguindo os mandamentos de Cristo, você tem que estar ali, eu vou aprofundar um pouco mais na parte da doutrina, mas você tem que estar ali, junto da pessoa, mostrando para ela o quanto que você é boa e apontando para o Cristo. Porque se ela vê que você é uma pessoa boa, e você é uma pessoa boa por conta de Cristo, talvez seja a fagulha que vai levar ela ao querigma, que vai levar ela a entender o amor de Deus e aceitar esse amor de Deus. Agora, passamos do querigma, vamos para o segundo degrauzinho aqui da nossa escada, que é a doutrina. A doutrina, ela é o conhecimento do que ensina a igreja, do que está fechado na igreja e de como a igreja vai funcionar e o que a igreja pede para que a gente faça e o que a gente tem que fazer para participar da igreja. E ele também é um conhecimento obrigatório. Sim, se você é católico, você precisa, primeiro vai passar pelo querigma, vai se converter. Uma vez convertido, é obrigação sua como católico procurar conhecer a doutrina. Se você é católico, você tem que ir atrás dela, você tem que entendê-la para que você possa bem viver esse amor de Cristo que você aceitou. É uma coisa lógica. Uma vez que você aceitou que Deus te ama, que você aceitou a Cristo, você entrou na igreja. E estando dentro da igreja, sentindo esse amor de Deus, você vai procurar seguir o que a igreja pede. E aí, não fica uma coisa impositória. Não fica uma coisa que, tipo, vou ter que fazer essas regras aqui que eu nem sei porque. Não, você vai entender por que essas regras existem e vai seguir elas por amor a Deus. Tudo vai funcionar melhor se você estiver fazendo a ordem correta. Mas vamos lá, voltando aqui para a doutrina. Você tem que saber o que é uma missa, né? O que são os sacramentos. Você tem que conhecer todos os sacramentos, ir atrás dos que você precisar. Então, você tem que ser batizado, você tem que fazer a primeira comunhão, você tem que buscar, né, a comunhão ali toda semana, você tem que buscar a confissão toda vez que você tiver em pecado mortal e se arrepender. Se você conhece alguém e quer se casar, você tem que se casar na igreja, né? Se você tem a vocação ao sacerdócio, você tem que procurar um seminário para receber o sacramento da ordem. Se você está doente, você tem que pedir a unção dos enfermos e assim por diante. Então você tem que conhecer esses sacramentos para que você possa procurá-los. Por quê? Porque o sacramento é a estrada que você percorre para chegar no céu. E o céu é o seu objetivo, lembra? Você acabou de aceitar o amor de Deus pelo querigma. Então, você tem que conhecer os sacramentos. E também tem que conhecer os mandamentos. Por quê? Porque é aquelas regras que a lei de Deus nos deixou. Então, você tem que entender qual que é a profundidade de um amar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Você tem que entender o quão profundo é isso. Você tem que entender que, por exemplo, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, não é só não brigar com meu pai e minha mãe. É eu tratar bem meu chefe, eu obedecer meu chefe, é eu obedecer o meu pároco, é eu obedecer as autoridades. É muito mais profundo do que só aquela frase que está ali. E qual que vai ser o seu melhor amigo nessa descoberta da doutrina da igreja? Esse cara aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Todo católico tem que conhecer o catecismo, todo católico tem que ler o catecismo. Você tem que ter um catecismo que foi lido, tem que ir meio sujo na lateral, por quê? Porque foi usado, não tem anotação porque eu não anoto as coisas quando eu leio, mas tá aqui, tá lido, tá marcado, não é um catecismo, isso aqui não é o meu primeiro catecismo, se fosse ele ia estar mais surrado ainda, mas entendam, é necessário que você leia, que você procure conhecimento, que você procure entender essa doutrina que a igreja apresenta pra gente. Porque você, entendendo essa doutrina, você pode também ajudar outras pessoas. Mais facilmente você vai conseguir entender
aquele querigma que você sentiu para passar ele para mais pessoas. Então, assim, vai complementar ainda mais esse amor. E, novamente, voltando aqui para você, o querigma e a doutrina são obrigatórios para todo católico. Se você se converteu, você tem que ter entendido o amor de Deus. E uma vez que você entende o amor de Deus e se converte, você obrigatoriamente precisa entender a doutrina. Precisa saber o que é uma missa, precisa saber da importância dos sacramentos, das orações, da comunhão dos santos, de todas essas coisas que fazem parte da doutrina católica. Você vai ter que saber tudo, absolutamente tudo? Óbvio que não, ninguém tem. Você não tem como, sei lá, conhecer a história de todos os concílios da Igreja Católica, ou toda a história do catolicismo, mas você tem que ter esse entendimento, pelo menos do que está aqui, que é o ensino ordinário da Igreja. E agora, indo para o último estágio do conhecimento católico, a teologia. Teologia também é uma palavra grega, e ela junta theos, que é Deus, com logia, que é ciência ou conhecimento. Então, a teologia é o conhecimento de Deus. Então, é importante, né, colocar aqui as definições que a gente está fazendo. Por quê? Porque teologia ela pode ser usada num sentido muito amplo. Uma vez que ela é o estudo de Deus, você pode usar a teologia num campo muito amplo, e aí vai abarcar desde o querigma, passando pela doutrina também. Mas, para as definições que a gente está fazendo aqui, eu estou guardando a teologia para esse final apenas, né? Uma outra definição, talvez você veja em algum momento alguém usando teologia nesse sentido mais amplo, mas eu estou usando aqui um sentido mais estrito de teologia, que vai ser a ciência da fé, realmente a ciência, o estudo aprofundado do que é a fé, para se chegar nas verdades. Importante esse, se chegar nas verdades. Quando você recebe o querigma, a verdade já está posta e você a recebe. Quando você estuda a doutrina, a verdade já está posta e você a recebe. Como que a igreja chega nessas verdades de revelação divina, né? Que Deus nos deixou e que Deus nos revelou? Através da teologia. Como que a gente tem um dogma, por exemplo, da virgindade perpétua de Maria? Porque teólogos discutiram ao longo dos séculos e por conta desses debates teológicos, desses estudos aprofundados da teologia desde a patrística, a igreja chegou na conclusão de que Nossa Senhora é perpetuamente virgem e proclamou um dogma sobre isso, quando viu a necessidade, né? Às vezes por conta de alguma heresia que surge, coisa do tipo, então a igreja vem com a teologia e põe um ponto final. E aí, a partir daquele momento, a virgindade perpétua de Maria, que era algo do campo da teologia, passou para o campo da doutrina. Então é uma verdade que já estava revelada, já estava lá, e que a igreja a alcançou. A teologia é esse sentido de alcançar essas verdades, né? Quando você tem um dogma sendo proclamado, vamos citar aqui o dogma da infalibilidade papal, que foi proclamado ali não tem muito tempo, tem poucas décadas, se eu não me engano. Posso estar errado, estou puxando de cabeça aqui agora. Se não foi no começo do século XX, foi no final do século XIX. Enfim, de todo modo, foi ali, a gente já tinha muito tempo de igreja quando foi proclamado esse dogma. Mas esse dogma é uma verdade revelada que sempre foi verdade. Aquela verdade sempre existiu. Mas a igreja precisou aí de 1900 anos para chegar nessa conclusão, para concluir que aquilo era uma verdade da nossa fé. Por isso que é uma coisa tão complexa, tão difícil e que muitas vezes demora tanto tempo, porque a gente está chegando, galgando ali, construindo bloquinho por bloquinho de conhecimento e de doutrina da nossa fé para chegar e alcançar essas verdades divinas que já foram totalmente reveladas. É bem importante frisar muito isso. A teologia ela não está descobrindo novas verdades. Toda a revelação divina já aconteceu. Não existe nova revelação. Mas a igreja foi entendendo ela aos poucos, né? Só você ver que, por exemplo, Cristo veio ali no século I, o cânon bíblico só foi fechado no século IV. O cânon bíblico já era uma verdade. Aqueles livros já eram divinamente inspirados. Mas só aí, quase 400 anos depois de Cristo, que eles foram colocados nessa ordem que a gente tem hoje, né? O Novo Testamento. Então, entendam isso. A teologia, ela busca as verdades que já estão lá.
e ela chega nessas verdades para que a gente possa ter a doutrina. É por isso, inclusive, também que ela não é obrigatória. Nem todo católico precisa ser um teólogo. Entende? Por quê? Porque é algo, de novo, muito complexo, que abrange muita coisa e que precisa de uma dedicação de uma vida. Né? Um teólogo, normalmente, é uma pessoa que vai... A carreira dele vai ser teólogo. Entende? Então é uma coisa que existe uma dedicação que algumas pessoas apenas vão ter. Né? A sociedade precisa de pessoas fazendo outras coisas e precisa de teólogos para chegar nessas verdades. Isso quer dizer que você não pode estudar teologia? Não. Se você quiser, você pode procurar ali uma teologia, mas o que eu sempre falo, você precisa, antes de buscar a teologia, ter um bom entendimento de doutrina, né? Senão você vai estar pulando etapas. Por exemplo, existe um debate teológico hoje sobre a questão da corredenção de Maria, que remete ali à questão da participação dela, no papel dela na redenção da humanidade. É algo que existe um debate teológico, talvez no futuro isso vire um dogma, mas não faz sentido você estudar e entrar dentro desse debate hoje se você não entendeu o dogma de Maria, Mãe de Deus, se você não entendeu o dogma da virgindade perpétua de Maria, se você não entendeu o dogma da Assunção de Maria, etc. Entende? Por quê? Porque esses dogmas eles foram sendo proclamados ao longo da história, formando um sentido. Então, se você vai e pula para o campo que está estudando aquilo, procurando obter uma resposta, sem ter a base, você vai estar colocando um telhado na sua casa antes de erguer as paredes. Entende? Você não vai ter uma coluna na sua casa e vai erguer um telhado, vai cair. Então, não procure a teologia antes de ter uma boa base de doutrina. É importante você seguir essas ordens. Não apresente para uma pessoa a doutrina antes dessa pessoa entender o querigma. Siga essa ordem e tudo vai fluir muito bem. Eu posso te garantir. É isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, se você achou legal, achou que foi produtivo esse vídeo, comenta aqui embaixo, fala o que você achou, dá sugestões de outros vídeos que eu posso fazer. Manda esse vídeo lá no seu grupo da catequese, no grupo da sua paróquia, compartilha nas redes sociais. Me segue também nas redes sociais, estou sempre postando coisa por aqui, estou postando coisa no Instagram, no TikTok. Segue lá que você com certeza não vai se arrepender. É isso, fiquem com Deus e com o amor de Maria.